Que isso, que história maravilhosa, cheirosíssima. Como pode? Como? Não pode, né? Já foi eliminado. Se vocês fazem parte aqui da porcentagem que foi levantada agora, né, da nossa geração, são em torno de 90 vezes que nós abrimos o celular durante o dia. Certo? Isso aí dá em média de uma vez a cada 9 minutos. Observe, quando você acorda, eu creio que não aqui, mas pelo menos tem muita gente que assim que acorda, a primeira coisa que faz é... para desligar o despertador. Saiu bem, Nathan, saiu bem. O problema é que ele desliga o despertador e às vezes continua. Porque imediatamente o algoritmo lança logo uma notificação da notícia, né? Chega uma mensagem do nada, parece que adivinha, meu Deus. E aí você, ao invés de acordar e já ir dobrar o joelho para agradecer a Deus pelo dia que Ele te deu, você já pega o celular e fica com ele lá. E aí já começa, vai ficar no scroll do Instagram. Aí vai. Aí vê a notícia que fulano morreu. Aí vê não sei o que o acidente que aconteceu. A pessoa que recebeu isso. E aí começa a olhar e já passa a pessoa. Rapaz, aquela pessoa está viajando. Como é que pode essa pessoa estar viajando tanto assim? Né? E aí começa aquela coisa toda. Quando você vai dormir, a última coisa que você faz é o quê? Colocar o despertador de novo. Nathan, tá saindo bem, mas só que o problema, o despertador é a última coisa. Às vezes coloca o despertador, coloca o despertador e fica lá, ó. Né? Já sabe se sair dessas ele, com certeza. E aí o que acontece? Tá lá, vai no banheiro, celular. Tá no dirigindo, celular. Desculpa, é que tá, não, todo trabalho aqui, e aí tá no celular. Então assim, se tornou uma rotina para todos nós, né? Porém, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque eu aprendi que o lugar para onde nós olhamos decide para onde nós iremos. E onde está o nosso foco decide o que nós vamos, de alguma forma, receber. É muito importante nós termos a consciência nesta noite de que a nossa atenção é importante. Nós precisamos ser mais atenciosos para o que Deus ele tem feito sobre as nossas vidas. Nós precisamos dar mais atenção para o que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós vivemos em uma geração em que a informação hoje ela é em todo canto. O tempo todo você recebe notificação. Eu estava conversando com um amigo, eu lembro há uns 10 anos atrás, que ele falou assim, Cleiton, a cada 30 segundos chega uma informação nova. E, tipo assim, se aconteceu algo no mundo, lá no mundo todo, chega em 30 segundos. Hoje, queridos, a cada 2 segundos chega uma informação nova. Então, assim, nós vivemos em uma geração que é muita coisa, é muita informação o tempo todo. Lado de cá, do lado de lá, né? Aí a gente abre o celular ali, o Instagram, TikTok, Kawaii, não sei quem é que usa Kawaii aqui. Acredito que tem, não falou... Mas gosto de ver as historinhas. Já assisti. Quem é que não assiste, né? De vez em quando lá. Kawaii. A sua rede social de filmes. Alguma coisa assim que fala, né? Tu lembra, né? Eu entendi. Joguei o vídeo aqui, ela sabe. E aí tem uns shorts agora também do YouTube. Então, assim, são informações para todo canto. É o tempo todo a gente recebe. Aí vai ligar a televisão, toma informação e aconteceu isso. E existe um sistema, o algoritmo, ele funciona para manter a gente ligado na tela o tempo todo. Isso aí eu acredito que não seja novidade. O problema é que nós estamos vivendo de forma automática. Né? Nós até estamos no ambiente, fisicamente, mas às vezes a nossa mente, ou na grande maioria das vezes, nossa atenção, nosso foco está totalmente contrário. A nossa vista, o nosso olhar está totalmente para o lugar errado, que não vai gerar nenhum retorno positivo para a gente, certo? Eu passei por uma situação há um tempo atrás, eu quero compartilhar com vocês. Eu sou o diretor de arte, eu trabalho com a parte de web design. E eu lembro que eu estava trabalhando na prefeitura da minha cidade, que eu morava, no meio da pandemia, do lockdown, né? Era um período de muita
correria, muita agonia, porque era período eleitoral, então eu estava no núcleo de criação, como eu era o diretor de arte, eu tinha que resolver, eu tinha que comandar, eu tinha que administrar, tinha que gerir a situação ali, e eu precisava, né, estar fazendo a correria, porque a intenção era fazer, no tempo, o prefeito, vereadores que trabalhavam comigo, ganharem a eleição. Então, independente de lockdown, de pandemia, de Covid-19, não tinha essa conversa, tinha que movimentar lá a situação e eu precisava, de alguma forma, né, fazer aquilo acontecer. Nesse mesmo tempo, minha filha, Luna, ela hoje tem 5 anos, ela estava recém-nascida, né? Ela tinha dias de vida, não é isso? 3 meses, ela tinha 3 meses. E aí o que acontece? Eu saía de manhã, só chegava de madrugada. Saía de manhã cedo e só chegava de madrugada. E nisso, eu estava focado 100% no meu trabalho, porque na minha cabeça eu tinha que sustentar a minha família. Eu tinha que trazer a provisão para minha casa. Eu tinha que, de alguma forma, trazer o mantimento para dentro de casa, porque eu tinha acabado de ter uma filha e eu precisava manter, porque eu estava casado e eu precisava manter a minha casa. Nós morávamos, na época, em uma casa que um amigo tinha emprestado para a gente, porque no tempo não eram situações assim muito boas, né? Então eu tinha que lutar. E justamente isso que eu usava para fazer assim, não, eu preciso correr atrás para manter a minha casa. Beleza, passaram os dias, as coisas foram acontecendo, e isso, Josi, ela estava no puerpério, 3 meses de nascida, né? Luna tinha, ela estava no puerpério. Detalhe, minha mãe não podia ajudar Josi, porque minha mãe trabalhava diretamente com as pessoas no hospital. Minha cunhada, que é a irmã dela, não podia porque ela trabalhava diretamente com as pessoas lá, era com a atenção ao público. Então, Josi, ela ficou nesse tempo sozinha cuidando de Luna. Agora, vocês que são mulheres, eu acredito que vocês, que já são mãe também, sabem o que é a pessoa passar por essa fase, né, que é mãe de primeira viagem, sozinha, né, e ela estava precisando de ajuda, mas ninguém podia ajudar, porque tinha o risco de se contaminar do Covid-19. Então, imagine o psicológico da pessoa, como é que fica. E eu tinha que estar provendo das coisas dentro de casa, porque se eu parasse de trabalhar, a gente ia morrer de fome. Mas aí, o que é que acontece? E a pessoa ia botar para fora da casa, porque no tempo a gente pagava R$200 Era uma ajuda, né? Então, tipo assim, é quase um empréstimo. Eu pagava R$250 de aluguel. Era um sabor aluguel, que não era aluguel, R$250. E principalmente aqui em Florianópolis. Quando eu chego aqui em Floripa, que a gente mudou para cá, eu falei, meu Deus do céu, Josi. Você entende que isso aqui era uns 3 salários meus lá de... E aí, eu tinha que me movimentar, então eu estava focado, eu precisava trabalhar. E eu acabava que eu ignorei por um tempo essa questão dentro de casa. Na minha cabeça eu tinha que só focar em trabalhar e tudo mais. Chegou um dia que eu estava no supermercado, comprando as coisas que Josi tinha pedido para eu comprar. E aí chegou uma mensagem de Josi desesperada. Cleiton, a casa está alagada, Cleiton. Nós perdemos tudo. Gente, no tempo que eu ouvi o áudio ele tinha tanta dor, que Josi estava com tanta dor, porque assim, queridos, pense numa luta para a gente conquistar tudo que a gente tinha conquistado até aquele dia, certo? E aí, naquele momento, tudo debaixo da água. A gente tinha acabado de comprar um sofá de R$400 no tempo. Tinha as coisinhas novas de Luna, que era o berço, um guarda-roupa pequeno. A gente tinha comprado uma geladeira. E aí, naquele momento, ela me manda o áudio falando, Cleiton, tá tudo debaixo da água, Cleiton. Cleiton, a gente perdeu tudo. Eu ouvindo aquele áudio, no meio do supermercado, eu parei. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí, desesperado, saí pedi um carro para me levar, porque eu não tinha carro. Ainda não tem, mas eu creio que vai chegar em nome de Jesus. Mas naquele tempo eu não tinha. E aí, ele pediu o Uber lá, correndo. Aí o Uber, numa lentidão. Eu falei, irmão, aconteceu um acidente na minha casa. Eu preciso, por favor, você se inspire em Need for Speed aí e acelera, pelo amor de Jesus Cristo, varão. Aí ele, calma, varão, calma, não é assim não. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Não é possível, varão. Minha esposa tá com minha filha recém-nascida em casa, velho. Tá tudo debaixo da água lá. E você tá pedindo calma. Ele falou, irmão, é o trânsito. Aí eu falei, amém. Para eu não perder a bênção aqui, né? Que eu sou crente, para ativar o modo Pedro aqui, arrancar as 2 orelhas desse varão, eu vou seguir aqui e esperar a boa vontade dele. E eu tentando contato com Josi já não me mandava tanta mensagem, porque ela estava com Luna no colo, a casa alagada.
Aí os vizinhos que tinham lá começaram a me mandar mensagem falando: Cleiton, sua casa tá toda alagada, mano, e tal. Aí eu falei assim: irmão, me ajude aí, veja aí o que dá para fazer quando eu tô chegando. Quando eu cheguei lá, meio que já tinha tirado a água de dentro de casa, as pessoas já tinham derrubado lá a porta, desligado o contador, né? Aquela parte que fica a energia. E aí foi quando Josi, ela desesperada, eu encontrei Josi, eu amparei ela, vi Luna como é que estava e tal. E aí deixei ela na casa da irmã. Foi quando ela me falou que ela ficou, queridos, na hora do desespero, dentro da água, com Luna no braço. Ela, na verdade, não sabia o que fazer. Ela estava ilhada na cama, as pessoas pedindo para ela sair do lado da rua. Vem, Josi, vem, Josi. E a casa enchendo de água, ela desesperada, não sabia o que fazer. E aí, Luna no braço dela, recém-nascida. E aí ela falou que ela, desesperada, entrou na água, queridos. E lá estava a geladeira ligada. Lá estava ventilador ligado. Televisão ligada. Extensão do ventilador, tudo debaixo da água. E detalhe, o ventilador estava funcionando dentro da água. Você entende qual é a situação? Na hora eu falei: meu Deus, Josi, foi mais um livramento. Foi um livramento de Deus, minha filha. E ela falou assim: Cleiton, eu não sei, eu sei que eu tenho certeza que Deus estava comigo naquele momento, mas eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer e tal. Aí naquele dia eu chorei. Eu olhei tudo ali, queridos, eu falei: meu Deus, tudo com tanto sacrifício, e eu perdi, caiu tudo aqui, uma chuva, foi tudo por água abaixo. Eu parei, respirei naquele momento, deixei Josi amparada dentro da casa da irmã dela, com Luna. Aí fui ver o que dava para recuperar, quase nada, né? A cidade era pequena, se espalhou, aquela coisa, a galera começou a falar. E justamente naquele dia eu tinha uma agenda para louvar em uma igreja. Eu parei, falei assim: rapaz, eu entendo que é muito bonito, é muito lindo eu chegar aqui e falar para vocês assim, ó: nós temos que adorar a Deus no tempo da bonança e no tempo da escassez, na hora da vitória, da conquista e na hora da luta. Mas viver isso dói, queridos. Viver isso dói. É desafiador. Mas aquele dia eu parei e falei assim, ó: eu sei que eu não vou conseguir recuperar tudo agora, hoje. Josi já está amparada com Luna. Eu não vou faltar a agenda. Eu vou para adorar a Deus. Porque independente de qualquer coisa, eu continuo crendo em Deus. E eu sei que Ele é o controlador. E Ele é a pessoa que está controlando a minha vida, que faz as coisas acontecerem. Se tem amém, se não tem amém, tudo está na mão dele. E assim é pautada toda a nossa vida, toda a nossa história. Quem conviveu junto com a gente sabe que nós sempre entregamos tudo nas mãos do Senhor. Fui louvar, né? Aconteceu aquela situação toda, eu fui louvar. E a nossa vida seguiu. A nossa vida seguiu. Claro, teve os momentos que eu fiquei ali desesperado, agoniado, mas a minha vida seguiu. As coisas começaram a voltar para o lugar, né? E foi quando eu tive uma reflexão. Eu falei assim: eu preciso, em todos os tempos da minha vida, todos os momentos da minha vida, agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez. Isso eu preciso fortalecer todos os dias que eu acordar, porque só de eu acordar já é motivo de eu agradecer. Eu poder andar, eu poder me alimentar, já é motivo de agradecer. Então, depois daquele momento, sendo que a gente já tinha passado por diversas outras situações, eu firmei mais ainda o meu foco em Deus, o meu olhar para Deus. Eu falei: Deus, eu quero te amar mais, eu quero viver mais contigo, eu quero ter mais experiências contigo, Pai. Eu sei que se eu estiver passando por uma tempestade, se eu estiver passando por ondas, por ventos, o Senhor estará lá junto comigo, porque eu sei que o Senhor não vai chegar só depois que passar a tempestade. Eu sei que o Senhor estará passando junto comigo, então eu quero mais da sua presença, porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Se o Senhor prometeu na minha vida, eu sei que vai se cumprir. Então o meu dever é confiar, é acreditar. Vai doer? Vai. Vai ser difícil em alguns momentos? Vai, porque a vida não são somente flores. Mas precisamos focar, precisamos olhar para o lugar certo, precisamos olhar para Jesus, porque Ele é
aquele que vai estar contigo em todos os momentos. A Bíblia fala, ainda que o seu pai, a sua mãe te abandone, eu, Deus, não irei te abandonar. E eu quero falar uma coisa para você, ainda que os seus amigos te deixem, ainda que as pessoas te deixem, ainda que a sociedade te rejeite, existe um Deus que é aquele que era, é e continuará sendo o Alfa e o Ômega. Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Se você está passando por dores, Ele está lá. Se você está na bonança, Ele está lá. Se você está doente, Ele está lá. Se você está com saúde, Ele está lá. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Se você está passando por uma tempestade, saiba, Ele virá sobre as águas. Ele virá sobre as águas e estenderá as mãos para você, para mim, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Tem alguém aqui na Bíblia que aprendeu isso primeiro do que eu. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. E a mídia, por favor, projeta aqui para mim Mateus capítulo 14, versículo 22. Uau! Aleluia. Rapaz, eu estou sedentário, Zé. Percebeu aí? Eu dei 3 passos, um para um lado para o outro aqui. Eu estou aqui assim, ó. Meu Deus do céu. Preciso urgentemente de academia. Monjaro, vou lá abaixo, Monjaro. É academia, não é verdade? Eu não vou nem disputar, imagine. Acharam aí Mateus 14, no versículo 22. Desde já eu quero agradecer também a todo mundo que está assistindo a live, certo? No momento que eu estava lá em cima, nós estávamos com quase 900 pessoas simultâneas na live. Deus, Ele é fiel demais. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não são 900 pessoas, são 900 pontos, queridos. Ou seja, 900, tem ali celular, tem televisão, tem ali computador, né? Tem computador. E ali pode ter o quê? Pessoas, né? Mais de uma família ou amigos reunidos assistindo. Então olhe para essa câmera aqui. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por sua presença. Estamos juntos todos os sábados aqui a partir das 20 horas. Então já marca na sua agenda o compromisso. Sábado, 20 horas, Next Level. Amém? Deus continue abençoando. Vai digitando amém aí, vai engajando, vai mandando essa live para mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus continuará fazendo nesta noite. Mas não esqueça, melhor do que nós estarmos recebendo aqui do Senhor é nós entregarmos a Ele, porque um culto nada mais é o lugar de nós entregarmos a nossa adoração a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos ler. Logo em seguida, eu tenho pouquíssimo tempo, me perdoe. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Mateus capítulo 14, no versículo 26 ao 33. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele lhe disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando, porém, deu atenção ao vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. Quero que você repita comigo aqui, ó. Quando, porém, deu atenção ao vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me!
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós voltamos aqui a uns 2000 anos atrás. Há uns 5 minutos daquela situação, Jesus ali estava multiplicando pães e peixes, quer dizer. Estava ali fazendo, foram mais de 5.000 homens ali se alimentando às custas de Jesus ali na situação, naquele milagre que aconteceu. Certo? E aí, os discípulos estavam ali, ó. Meu Deus, esse é o homem de Deus, esse é o Messias, esse é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha para aí o milagre que ele fez, você viu, Zé? Rapaz, estava todo mundo ali, ó. Uau! E aí, Jesus, depois daquela situação, chega para o discípulo e fala assim, ó, manda, vão lá, entra no barco e vão remando aí. Detalhe, Jesus mandou eles irem. Foi uma ordem de Jesus. Jesus já sabia o que ia acontecer? Claro que sim. Claro que Jesus já sabia o que ia acontecer. Já sabe, né? Ele foi, mandou, os discípulos foram, então ele remar. E nada de Jesus aparecer. Porque tipo assim, o barco ele já estava, as ondas já estavam levando, né? E aí eles já estavam indo, e eles começaram a remar. Começou aquela ventania, aquela coisa toda, né? E aí Jesus foi ficando para trás e foi orar, né? Nesse período ele foi orar. Tem coisas que nós estamos enfrentando em nossas vidas que não é uma punição de Deus. Tem eventos que está acontecendo em nossa vida que não é porque Deus ele abandonou a gente, ele esqueceu da gente. Existem situações que vão de alguma forma nos moldar, forjar o nosso caráter e nos posicionar para onde Deus ele quer nos levar. Para o propósito de Deus. Existem situações em nossas vidas que vão parecer aterrorizantes, coisas que vão nos fazer pensar que Deus nos esqueceu, que Ele nos abandonou. Só que como eu falei agora há pouco, Deus Ele nunca vai nos deixar. Nunca Ele vai nos abandonar. É mais fácil nós virarmos as costas para Deus, se afastar de Deus. Mas Deus Ele é fiel. Deus Ele nunca vai nos deixar. E naquele momento, os discípulos estavam ali no meio daquela situação, vento, e aí começou as ondas. Eles estavam preocupados. Eles falaram, rapaz, Jesus mandou a gente vir, a gente veio e agora está essa ventania, está essa tempestade. De repentemente, surge de um horizonte um homem andando sobre as águas. E aí Pedro grita, meu Deus, é um fantasma. Estou desesperado. Na hora do medo a gente tem até alucinações, é verdade, não é? A gente está ali agoniado, na hora que você está ali deprimido, na hora que você está ali passando por situações complicadas, você começa a ver coisa, né? E aí você fica desesperado, começa a criar meio monte de coisa. Mas nessa situação, Jesus estava ativado no modo sobrenatural ali. Ele chegou sobre as águas e falou, calma, sou eu estou aqui. No meio da tempestade com você. Eu não estou deixando vocês sozinhos. Eu não abandonei vocês no meio da tempestade, no meio da situação complicada. Muito pelo contrário, eu conduzi vocês a este lugar porque eu precisava provar a sua fé. Porque, queridos, é muito lindo falar, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus. E aí quando vem a situação complicada ali, Senhor me abandonou, Senhor me deixou. Talvez nessa noite você veio aqui e Deus ele está falando comigo e contigo sobre algo. Se porventura você chegou nesta noite achando que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que você serve, te esqueceu, repreenda hoje esse pensamento. Porque o Deus que prometeu no início, Ele continuará contigo em todos os passos que você for dando. Existirão momentos que você vão dar passos errados e Ele vai te conduzir para o lugar certo. E às vezes, levar a pessoa para o lugar certo pode gerar o quê? Dores. Porque às vezes nós somos resistentes, nós queremos debater com Deus, nós queremos brigar com Deus e achar que nós somos mais do que Deus. Quem somos nós?
Coitado. Coitada. Pode ser o top 1 do mundo. Pode ter zilhões de reais na conta. Coitado. Diante desse Deus, coitado. E se eu entendo a soberania desse Deus, por quê? Muitas das vezes eu quero questionar. Eu quero achar que Deus, ele me esqueceu, me abandonou. Ele não está cumprindo o que Ele prometeu. Por quê? Se eu sei que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, se eu simplesmente falo, ou se eu realmente acredito que Ele é poderoso sobre todas as coisas, se eu acredito que Ele é o mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Abraão, de Elias, se eu sei da história e sei que Ele foi com estes, porque hoje, no século 21, eu estou duvidando que Ele não está? Quero falar uma coisa para vocês. O tempo pode ter passado, os anos, as décadas, séculos, milênios, mas o Deus que estava lá é o mesmo que está aqui hoje. O Deus que operou lá é o mesmo que opera hoje. Esse é o mesmo Deus. E o nosso olhar precisa estar focado nele, porque Ele é imutável. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo poderoso. Dono de toda a ciência. Dono de tudo. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. E nós precisamos confiar mais, precisamos acreditar mais. Ei, nós precisamos entender todos os dias que Ele está no meio da tempestade junto conosco. Ele está no meio do sol maravilhoso junto conosco. Se está fazendo sol, Ele está lá. Se está chovendo, Ele está lá. Se o dia está bom, Ele está lá. Mas se não está bom, Ele também está lá. E nós precisamos não apenas ouvir isso, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Diga! Não, não, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pedro estava diante daquela situação, junto com os discípulos. E quando ele viu Jesus, ele fez uma prova com Deus. Ele falou: Deus, se és tu, permita-me que eu saia sobre as águas e vá ao teu encontro. Jesus falou o quê? Venha. E Pedro fez o quê? Saiu do barco e foi. E aí, ó, Pedro, ó, andou. Só que aí veio o vento e Pedro olhou para onde? Para o vento. E aí o que aconteceu com Pedro? Afundou. Aqui a gente já pega aqui uma... Como é que a galera fala aqui, Carlão? A gente já pega uma chave. O código, né? Eu vou ligar o carro ali. Liga o carro ali, Zé. Que carro pela fé. Que não tem mais para chegar. Chama o Uber aí, Zé. Que se o Ventura chegar. Pedro, ele estava passando por aquela situação. E aí ele decide pedir a Jesus para permitir que ele andasse sobre as águas, diante da tempestade. E Jesus falou: venha. Ele acreditou e foi. Pedro andou sobre as águas, queridos. Você entende isso? Isso é sobrenatural. Certo? Só que aí, no momento que ele estava andando, talvez ele falou assim: meu Deus, eu estou andando sobre as águas. E aí, de repente, foi o desespero, olhou para o... Tem momentos em nossas vidas que estamos vivendo coisas sobrenaturais. O problema é quando nós olhamos para onde não se deve olhar. E esquecemos que Deus, Ele é fiel e é soberano. E Ele age no sobrenatural em nossas vidas. E automaticamente,
nós afundamos, porque nós começamos a olhar demais para a vida dos outros, nós começamos a comparar demais a nossa vida, chegamos na frente do espelho e falamos, mas eu acho que está faltando melhorar isso aqui, porque fulano está com uma coisa melhor que a minha. Às vezes a gente começa a se comparar tanto e esquecemos do sobrenatural de Deus que está acontecendo em nossas vidas, e aí começa a afundar, a afundar, a afundar, e o grande problema é olhar para o lugar errado, na hora errada. Então o nosso foco, o nosso olhar precisa continuar em Jesus, porque se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele ia andar, ia chegar em Jesus, ia abraçar Jesus, e a história seria diferente. Porque Jesus ia chegar para Pedro e ia falar, homem de muita fé. Mas aí Pedro começa a afundar, e quando ele está afundando, ele grita, Senhor, salva-me. Uma oração rápida, não foi uma oração eloquente, cheio de coisas. Soberano Deus, eterno Pai, eu estou nesse momento pedindo, por favor me ajuda, eu estou afundando. Não, na hora do desespero ele foi lá e falou, Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão para Pedro, pegou Pedro, e aí depois que salvou Pedro ele falou, homem de pequena fé. Não era homem sem fé, era homem de pouca fé. Então assim, existem situações que vão chegar para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção do que Deus quer para nossas vidas. Mas nós precisamos entender que o nosso foco, o nosso olhar precisa estar na direção certa, na pessoa certa. E nessa noite eu queria que você fizesse essa reflexão. Eu comecei falando sobre quantas vezes nós pegamos no celular. Quantas vezes nós levantamos e estamos ali, ao invés de orar, ao invés de ler a Bíblia, nós estamos olhando rede social, olhando o que é que está acontecendo e esquecendo do que Deus chamou para fazer. Porque eu tenho certeza que aqui tem missionários, que aqui tem levitas, cantores, aqui tem pregadores, aqui tem pastores, aqui tem líderes, aqui tem pessoas que são levantadas e serão levantadas para impactar nessa geração. Porém, ou talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os teus olhos e ter uma reflexão, fazer uma reflexão de você mesmo. Você talvez olha muito para as pessoas que estão do seu lado e fala assim, mas fulano não está fazendo certo, né? Beltrano não está fazendo certo. Nesse momento eu quero te convidar a você olhar para você mesmo, olha para o seu interior, olha para dentro de você. Vamos, veja, faça um flashback, né? Que fala um resumo de tudo que você tem vivido nos últimos tempos, nos últimos meses. Vamos, quais têm sido as suas prioridades, quais têm sido as suas, os seus focos, as suas metas, onde você está colocando o seu olhar, para quem você está olhando. Para quem você está olhando? Vamos, comece a refletir sobre isso. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Vamos nessa noite, comece a refletir sobre como tem sido os seus dias, quais têm sido as suas escolhas. Vamos, comece a refletir. Talvez você chegou aqui nessa noite já deprimido. Talvez você chegou aqui angustiada porque você está olhando para a sua vida e falando, meu Deus, nada está acontecendo. Eu estou vivendo o tempo todo nessa tempestade e eu não estou conseguindo achar uma luz.
Eu estou vivendo o tempo todo angustiado, triste, cabisbaixo e não estou encontrando uma luz. Nessa noite Deus está falando comigo e contigo. É só você olhar para o lugar certo. É só você enxergar o que Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Leva-me mais fundo do que já estive. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Vamos, vamos, vamos. Senhor, em tua presença. Ao teu nome. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei. pois eu sou teu e tu és meu. Por onde quer que chames, Leva-me mais fundo do que já estive. e minha fé será mais firme, Senhor, em tua e ao teu nome clama. Eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que estão afundando. Pessoas que por ter olhado para o lugar errado começou a afundar. Começou a se afastar da presença de Deus. Eu não sei se tem pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, não reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas nessa noite eu queria fazer um convite para você. Eu não sei se tem pessoas aqui que já foram cristãos um dia, mas se afastou porque de uma decepção, ou porque estava de algum momento olhando para o lugar errado. Se existe essa pessoa aqui, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Eu vou te dar um tempinho para você pensar direitinho. Porque quem está te chamando é o mesmo Deus que salvou no passado, que curou no passado, que libertou no passado. Quem está convidando você para vir aqui é o mesmo Jesus que esteve com os mártires da fé. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, é o mesmo Deus de Abraão. Ele está nessa noite te convidando para vir. Vinde, vinde, filhinho. Venha como estás, porque quem vai cuidar de você é Ele. Quem vai direcionar você é Ele. Talvez você pensou por muito tempo que você não tinha como direcionar ou administrar a sua vida, ou mostrar para você mesmo para onde é o caminho. Talvez você se perdeu no meio do caminho achando que era você que tinha que controlar tudo. Mas eu quero te apresentar um Deus que Ele é sobre todas as coisas e Ele é o Criador da sua vida. Eu quero te apresentar um Deus que controla todas as coisas, que é soberano. E quando você entrega a sua vida a Ele, Ele que conduz, Ele que dá direção, é Ele que mostra para onde você tem que ir. Então venha, confie, venha, venha. Venha. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho. Venha, venha, venha. Seu filho fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você Glória a Deus. me ouvir.
Tá tendo festa no céu, queridos. Jesus está salvando nessa noite. Feliz, não me abandonou e não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Vamos, Next, levante a sua mão pro céu e cante. E eu vaguei Mundo lá fora, mas não encontrei. agora Eu tenho você. Só tenho. você. Só faltava eu perceber. As pessoas que vieram aqui na frente para aceitar a Jesus, coloca a mão no coração de vocês aí, fecha os teus olhos. Você que está aí também, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Vamos fazer essa oração juntos. Vamos. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu reconheço que eu sou um pecador e que o Senhor, com o teu sangue, vamos, diga, me lavou, me santificou e me justificou. Anota, escreve meu nome no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte. Você crê nessa noite? Levanta a sua mão para o céu e dá a melhor salva de palmas para Jesus. Vamos, aleluia. Direciona elas para estar feliz, para pegar o nome. Carlão, direciona para pegar o nome ali. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Eu quero finalizar nessa noite. Quero finalizar. Eu quero, antes de fechar, você continua aí na mesma intensidade. A nossa irmã Júlia, que é da liderança da intercessão do Next, sentiu de Deus de falar algo aqui nessa noite. E eu quero convidar a Júlia. Continua na mesma intensidade, na mesma intenção de adoração. Boa noite, Next Level. Dá um nervoso, né? Subir aqui. Cleiton, você fica aqui do meu lado, que vai ser com você. Você sabe que quando você estava contando a história que vocês passaram na casa, você falou que você precisou manter o seu foco no Senhor. E há uns salmos, jovens, que ele fala que olharam para o Senhor e foram iluminados. Outras traduções vão dizer, olharam para eles e ficaram radiantes. E eu fui, enquanto você ministrava esse testemunho, Josi, eu fui nessa passagem que o Senhor sempre ministra no meu coração todo ano ela.
Só que aí o Senhor falou: eu quero despertar não só esse versículo, mas o que vem antes dele. Então, se você estiver com a sua Bíblia no celular ou sua Bíblia em mãos, eu peço que quem pode, pegue ela. Quem tem Bíblia aí, dá uma levantadinha. Quem não tem, não se sinta constrangido, a gente vai ler. Se puderem pôr, não sei se já desligou ali. Mas é Salmo 34. Ele vai falar assim. Vamos ver se vai vir, senão eu leio aqui. Bendirei ao Senhor. E nós sabemos, Pai, nós declaramos e profetizamos que venham esses jovens que faltam estar aqui, Pai. Será que vocês podem clamar comigo? Para o Senhor ouvir a tua voz audivelmente, declarando que eu quero que todo mundo olhe para trás e para as laterais agora. Tem cadeira vazia, né? Só que o Next Level precisa entrar, Josi, num tempo de maturidade. Parou o tempo da criancice. Parou o tempo da imaturidade nesse lugar. E eu quero declarar, essas cadeiras eu já posso ver pessoas nelas. Eu quero declarar e quero dizer, nós, Next Level, somos gratos por cada um que já está aqui. Então, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, se torne realidade essas pessoas, Pai. Eu declaro, se torne realidade essas pessoas, essas cadeiras vazias, Pai. Eu profetizo, Pai. Assim, Pai, assim como Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos profetizou, ossos, voltem a viver. Ossos, voltem a viver. E eu clamo, cadeiras, vocês serão preenchidas. Cadeiras, vocês serão preenchidas. Eu não aceito, nós não aceitamos. Essa juventude não aceita cadeiras vazias, Pai. Traga, Senhor, traga, Pai, as pessoas dessa cidade sobre esse lugar, Pai. E se for, Pai, preciso, Pai, nós temos cadeiras no mezanino. Se abram as cortinas. Se abram as cortinas sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Amém, minha amiga. Tamo junto, viu? Deus continue te abençoando, te usando, meu amigo. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte nessa noite? Glória a Deus. Ainda bem que eu vim. Sábado que vem nós não vamos ter o Next, porque
nós teremos aqui a conferência das mulheres. Porém, entretanto, todavia, sexta-feira que vem, às 23h59 da noite, nós teremos o quê? Mais alto, nós teremos o quê? E nós queremos convidar você, que talvez nunca veio aqui para um Fornalha, para você ter essa experiência mais íntima, mais próxima do Senhor. Então, estaremos reunidos aqui na sexta-feira, às 23h59. Vai ser no auditório, Carlão? Aí, ó. Ah, eu pensei que era do Fornalha. Mas você pode aplaudir o Senhor, porque aqui, ó, acabou de chegar para mim aqui que 10 pessoas aceitaram a Jesus na live ali. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está salvando, está salvando. Eu sei que hoje está assim meio vazio, é porque na verdade está chovendo, não é todo mundo que consegue se deslocar. Mas eu tenho certeza que no próximo sábado, às 8, a galera não sabe qual é, vai estar lotado aqui, porque eu tenho certeza que você vai trazer 3, 5, 10 pessoas. Amém? Amém. Muito obrigado por você que veio. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Que essa semana venha a ser uma semana de bênção, de vitória. Levanta a sua mão assim para receber. Que essa semana venha a ser uma semana cheia de conquistas da parte de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês hoje, agora, amanhã e para todo sempre. Você que está nos visitando a primeira vez e quer conhecer a cultura da GET, como é que funciona, como é que faz, nós temos aqui o DNA GET com Letícia, certo? E aí você vai vir aqui para as primeiras cadeiras aqui, que nós vamos estar explicando a você como é que funciona. Tá certo? Que Deus continue te abençoando infinitamente mais, a sua casa, a sua família, que você venha